Nós estamos estudando sobre o julgamento de Deus, o julgamento do planeta Terra, do nosso planeta, dos homens, dos habitantes, dos pecadores do planeta Terra. Esse julgamento, como nós já vimos nos 3 vídeos anteriores, ele já começou e ele possui pelo menos 4 etapas apontadas pela Bíblia. No estudo de agora, nós estaremos examinando a 4ª e última etapa do juízo de Deus. O juízo final e o lago de fogo. Apocalipse 20, verso 7, na nova tradução, na linguagem de hoje, nos diz: depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão. Após a volta de Jesus, querido amigo, querida amiga, os anjos maus foram confinados à atmosfera terrestre, a qual possivelmente não mais exista devido ao contato fatal entre a glória de Deus e o pecado na terra. Confira, por exemplo, Apocalipse 6,14, 2 Pedro 3,10 e Isaías 34, verso 4. Eles foram impedidos pelo poder divino de se refugiar noutro planeta habitado. É por isso que ficaram trancados numa prisão. Confira Isaías 24, 22. Principalmente o pai do engano, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Apocalipse 20, verso 3. Como vimos, nada há vivo no planeta. Talvez plantas, ervas daninhas, conforme vemos em Jeremias 4, versos do 23 ao 26. Somente os anjos maus e seu líder vivem. Lembre-se, porém, que os outros mortos, os não ressuscitados no advento de Jesus e os que o traspassaram, que viram o Messias em sua glória e voltaram ao pó, não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Apocalipse 20, verso 5. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, ou seja, a sepultura no grego, entregaram os mortos que neles havia. Apocalipse 20, 13, nova versão internacional. Então Satanás, o líder, sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, pois elas acabaram de ressurgir pelo poder divino. Confira João, o Evangelho, capítulo 5, versos 28 e 29, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Apocalipse 20, verso 8. Nas profundezas, o Sheol, sepultura no hebraico, está tudo agitado para recebê-lo quando chegar. Por sua causa, ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele os faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Isaías 14, 9, nova versão internacional. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Apocalipse 21, 2. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Apocalipse 20, verso 9. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, recém-ressuscitados, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Apocalipse 20, versos 11 e 2, 20, versos 11 e 12, nova versão internacional. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Verso 13. Chegou o epílogo, meus queridos, da história do pecado no universo de Deus. Aquilo que os salvos viram durante o milênio, os que escolheram a vida sem Deus, isto é, a morte, contemplam por pouco tempo. Confira Apocalipse 23, talvez horas, dias, talvez semanas, meses.
E ao enxergarem nos livros, leia mais abaixo, ou melhor, mais abaixo, mais adiante, falaremos sobre a tecnologia divina que irá acelerar o juízo final. Sua biografia rebelde e negligente, suas escolhas ateístas e seu estilo de vida infernal, todos enxergam nos livros. Inclusive os anjos maus, inclusive Satanás, que seu destino não é com os salvos, com Deus não é a vida eterna. Todos os povos que criaste virão e se curvarão diante de ti. Salmo 86, verso 9, nova tradução na linguagem de hoje. Para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Filipenses 2, 10 e 11, nova tradução na linguagem de hoje. Jesus, por meio de Isaías, predisse sobre esse momento espetacular. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá tão somente em Javé a justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Confira Isaías 45, versos 23 e 24. Os perdidos, seduzidos por Satanás e até os próprios anjos maus que o acompanham desde o céu, se voltam para ele e dizem: você também perdeu as forças como nós e tornou-se como um de nós. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Certamente os anjos maus se lembram neste instante dos coros angelicais celestes, regidos pelo maestro Lúcifer, antes dele escolher voluntariamente se tornar Satanás. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam: é esse o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos e fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que seus prisioneiros voltassem para casa? Isaías 14, versos do 10 ao 17, nova versão internacional. Não obstante, Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Apocalipse 20, versos 8 e 9, nova tradução da linguagem de hoje. Porque Javé se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes. Porque já do Senhor, Javé dos exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Isaías 28, versos 21 e 22. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também um falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, verso 10. Ora, será um evento extremamente triste para a Trindade, especialmente para o arcanjo Miguel, o anjo de Javé, o Senhor Jesus, o Criador e chefe dos anjos, aquele que também se tornara anjo para conviver com eles e ensiná-los a se relacionar com a Trindade. Confira Zacarias 12, 8,
1 Tessalonicenses 4,16 e Apocalipse 12,7. Ele dirá: tão certo como eu vivo, diz Javé Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Ezequiel 33:11. E eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz Javé, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Apocalipse 14, versos do 18 ao 20, nova versão internacional. No dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma do que para você, Cafarnaum. Mateus 11, verso 24, nova versão internacional. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Lucas 12, versos 47 e 48, nova versão internacional. Veja também, querido amigo, querida amiga, Mateus 23:14 e Marcos 12:40. E beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Apocalipse 14:10, nova versão internacional. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versos 14 e 15, nova versão internacional. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Ezequiel 28, 18, 19, Almeida Revista e Corrigida. Todas as nações que o conheciam ficaram chocadas ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. Ezequiel 28, 19, agora na nova versão internacional. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou Javé, o santo em Israel. Ezequiel 39, 7. Javé acabará com tudo o que vocês planejarem contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Naum 1, 9, nova versão internacional. Nunca mais haverá qualquer maldição. Apocalipse 22, 3. Aleluia e amém. Esmagada está a cabeça da serpente. Você se lembra de Gênesis 3,15? Ao lado da hipocondria divina, ao criar o lago de fogo, certamente há uma ansiedade divina contida manifesta numa enorme alegria divina ao finalizar o mal para todo sempre e reinaugurar o bem eternamente com seu universo feito perfeito mais uma vez, com suas inúmeras criaturas experientes e decididamente leais a Deus. Por isso que Deus, quando por aqui empoeirou os pés, disse: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Lucas 12, 49. Confira também Isaías 6, versos 15 e 16. Portanto, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio do mal, para o destruir e o consumir até o fim. Daniel 7, 26.
e dele não se verá sequer vestígios. Confira Daniel 2,35. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão.